Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Ellen Cavalcante. Eu sou a Paula Ferraz e nós somos as arquitetas à frente da Cavalcante Ferraz Arquitetura e Design. Hoje a gente está num projeto que, diferente dos demais que a gente vem mostrando para vocês, ele não foi entregue para um cliente final. Ele foi entregue para um lançamento imobiliário. Então aqui os clientes, eles são ou a construtora, ou a incorporadora, ou os dois. E a gente vai mostrar para vocês um pouco dessa dinâmica. Mas como funciona o briefing? E a verba? Vocês que estabelecem? Vocês que determinam quais cores usar, qual mobiliário usar? Então a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês de como funciona isso dentro do nosso escritório. Nós fomos procurados por essa incorporadora, elas passaram pra gente o briefing, né? Qual é a linguagem que elas gostariam de mais ou menos trabalhar, pensando que é um apartamento compacto de 60 metros quadrados. Só um parênteses, quando eles passam o briefing é quase uma historinha. No decorado é bem historinha mesmo, porque a gente tem que ir a fundo na humanização. Quando a gente fala de briefing duas meninas, tal idade, um casal jovem, eles vão bem a fundo mesmo para que a gente seja bem assertiva no conceito. A gente precisa realmente imaginar esse cliente para que a hora que o cliente entre aqui no apartamento, ele fale: uou, eu tô na minha casa, eu quero isso para mim. Esse é o impacto que a gente precisa dar num decorado. Claro que para um cliente final também é assim, mas o decorado, como precisa vender, ele precisa pegar também na emoção. Eles fazem um estudo de região de quanto que vai custar aproximadamente esse imóvel. Logo, quanto vai custar, qual é a família, qual é a faixa etária de público que vão procurar esse apartamento. Então, por isso que quando eles passam pra gente esse briefing, olha, é um jovem casal solteiro, não, é um jovem casal que está iniciando a vida provavelmente com um bebê, não. Eles já fazem esse estudo de mercado de modo a passar pra gente algo, é como se fosse um cliente final, né? Quando o cliente final, o residencial, nos procura, a gente já sabe a idade dele, como que funciona a dinâmica da família, se tem filhos, não tem filhos, tem pet. Então, na dinâmica de um apartamento modelo decorado, é mais ou menos assim que funciona, só que a construtora ou a incorporadora já traz esse briefing pra gente. Então aqui a gente tá num apartamento de um casal com inicialmente duas filhas, por isso que vocês vão ver que o quarto foi criado com uma beliche para duas meninas inicialmente. Isso é uma coisa que também a incorporadora pede pra gente, porque quando a gente trabalha só uma cama no dormitório, a sensação que dá é que cabe menos, né? Ou que ele é menor. Então, por isso que muitos dos apartamentos compactos que vocês vêm de 2 dormitórios, na verdade, o dormitório de solteiro, ele tem 2 camas, para mostrar que cabe, para mostrar que agrega, porque se for um casal com mais de um filho, também entende que esse é um produto para eles, né? Então a gente tinha já uma verba mais ou menos estabelecida pela construtora. Quando a gente faz esse cálculo de verba, eles façam um valor X por metro quadrado. Então, esse valor costuma variar de acordo com a região onde está o apartamento. E a partir daí a gente trabalhou o conceito, com questão de tonalidades, o que a gente usar. E aí a gente faz uma reunião de apresentação para eles. O mais legal é que essa verba ela também é alinhada com o público a que se destina o lançamento. Não adianta a gente investir muito e fazer um apartamento que a hora que o cliente for implantar essas soluções, fica muito distante da realidade financeira dele. E também a gente não pode colocar menos num decorado, dar soluções tão simples num produto que o cliente tem um poder aquisitivo melhor. Então isso é bem balizado. A gente adoraria que aqui no decorado o céu fosse o limite, mas isso a gente tem que também respeitar muito assertivamente com relação à verba. Como a gente veio dessa bagagem do mercado imobiliário, implantando isso para os nossos clientes finais, eu acho que isso também faz com que Ellen e eu, a gente use isso, essa nossa expertise nos nossos clientes finais, porque a gente sabe onde colocar a verba para encantar. Então, às vezes, um piso pode ser um piso de uma linha inicial, mas a parte de marcenaria, que é aquela parte que encanta, que dá soluções diferentes, a gente consegue investir um pouco mais. Então a gente vai balizando isso, porque essa sempre foi a nossa vida, a gente sempre fez isso, né? Então como encantar com aquela verba mais justa e como trabalhar o dinheiro do cliente de uma maneira um pouco mais inteligente. A gente tem que pensar que aqui vão entrar pessoas que gostam das tonalidades claras e
e pessoas que gostam de tonalidades escuras, pessoas que gostam de madeira e pessoas que não gostam de madeira. Então a gente tem que fazer isso de modo que quem entrar aqui, ele pode até não amar, mas ele não vai desgostar. Isso não pode ser um empecilho para ele não comprar o apartamento. É uma coisa pontual. Então, se vocês veem, as tonalidades são neutras. Quem gosta de cor consegue ver cor num ambiente mais neutro. Quem não gosta de cor, se a gente carrega muito nas cores, a pessoa já não gosta. Então, isso não pode acontecer num apartamento decorado. A gente tem que pensar também na dinâmica da pessoa que trabalha em casa, ou então não, um casal que sai para trabalhar, trabalha fora. Então assim, esse layout, ele tem que ser um layout agradável, mas ele tem que ser um layout que cria possibilidades de modo a atender N possibilidades de família, N possibilidades de funcionamento familiar. Bom, é isso. A gente conversou com vocês um pouquinho do processo e... Vamos lá? Vamos dar um giro e conhecer esse apartamento com a gente? Agora vamos andar pelo apartamento para mostrar de fato as soluções que nós encontramos dentro de cada ambiente. Então aqui a gente está na sala, a gente conseguiu essa parede, que a gente trabalhou essa textura, que é uma pintura, a gente costuma dizer que ela é bem versátil, porque a gente consegue usar ela em vários ambientes e sempre com esse aspecto sofisticado. A gente usou essa pintura em toda a parede, toda a extensão da parede da TV. Trabalhamos aqui uma prateleira solta, num MDF que já tem esse acabamento com uma textura um pouco de pedra, rack com portas ripadas, um sofá, que é um sofá consideravelmente com uma dimensão adequada, considerando que nós estamos num apartamento de 60 metros quadrados. Acima do sofá, 2 quadros, deu um pouco de cor, lembrando que a gente falou que a linguagem de cores, texturas, tem que ser uma linguagem um pouco comercial, já que a gente está num apartamento modelo decorado. E para finalizar aqui o ambiente da sala, essa integração entre essa área que vocês vão ver da estante com a sala, unindo elas com esse tapete orgânico. Esse tapete, ele é um único tapete que ele tem esse formato e 2 tonalidades. A gente trabalhou isso para ficar uma coisa mais harmoniosa, mais aconchegante no apartamento, e a gente pensou também em utilizar um único tapete para esses 2 ambientes, de modo a tentar aumentar essa integração. Então essa estante, a gente quis trabalhar ela toda aberta para dar essa sensação de amplitude. Conseguimos acomodar aqui ao canto uma adega, essa bancada que serve tanto de um apoio para bandeja, bebidas, mas eventualmente também a ideia de um possível cliente que queira fazer daqui a parte de home office e não no quarto, facilmente ele tira essa adega, consegue acomodar uma cadeira aqui, e isso aqui pode ser uma bancada então de home office. Então a ideia de trabalhar essa estante aberta foi para dar essa versatilidade ao item. A gente optou pela área de estar ser exclusivamente para ambientação com sofá e poltrona e trabalhar a única mesa do apartamento aqui na área do terraço. Ela atende tanto as refeições, como um jantar, um almoço, mas também a área da churrasqueira. Aqui a gente trabalhou uma mesa em formato orgânico. Vocês veem que isso a gente trabalhou tanto no tapete, como a Ellen já mencionou, e aqui agora na mesa. É uma tendência que a gente tem visto, mas não só por isso a gente trabalhou aqui. A gente entendeu que esse formato, ele é bem funcional. Aonde a gente tinha mais amplitude, a gente criou a mesa um pouquinho mais larga. E onde a gente tinha um espaço um pouquinho mais estreito, a gente foi afunilando a mesa. Então, trabalhar o formato em nosso benefício e em benefício do layout. Aqui a gente tem esse banco e ele é baú. Então, o tampo levanta, os clientes podem guardar mais coisas aqui, mas sem ficar com um armário no meio do terraço. Aqui é como se fosse um armário, só que ele é horizontal. Muitas vezes os nossos clientes gostam de colocar coisas mais volumosas, como um aspirador, alguma coisa assim. E fica prático, mas leve. A gente poderia ter esse banco totalmente oco, mas a gente tirou partido dele para mais espaço, considerando a metragem do apartamento. Trabalhamos aqui uma churrasqueira com um ponto de eletricidade, então uma churrasqueira 220, que era uma infraestrutura que o apartamento, que a torre vai integrar. Então aqui a gente trabalhou uma decoração, uma maçonaria, de modo a atender um programa de varanda, vamos dizer assim. E logo, imediatamente, a gente já começa a distribuição do que seria a área de serviço do apartamento.
Então a gente trabalhou isso de maneira integrada. A continuação da bancada ligando churrasqueira, área de serviço e cozinha permite com que a planta ela fique muito mais prática e resolva a questão de aproveitamento de espaço. Então nós temos ali 3 portas que se dá a área da varanda. Aqui acomodamos a lavadora de roupas. Fizemos isso de uma maneira proposital, em deixar ela aparente, para demarcar ela bem para o apartamento, de modo que as pessoas que venham aqui não pensem que não dê para acomodar ela aqui, logo ao lado, onde se dá o ponto de infraestrutura fixo, que seria a parte do tanque. Então nós temos o tanque, essa parte desse armário suspenso aqui ripado, seria onde tem que ficar a parte de aquecedor de água, gás, também fixo. Esse ponto a gente não conseguiria mudar na planta de arquitetura. E aqui, já trabalhando toda essa integração, nós temos a área da cozinha. Então acomodamos aqui um alinhamento com cooktop, forno. Aqui vale lembrar, a gente gosta bastante de trabalhar esse tipo de depurador, que é o depurador embutido. Então aqui a gente vê toda a parte de encarenagem dele, que fica dentro do armário, mas de modo que a gente consiga ainda fazer um aproveitamento de armário acima dele. Aqui acomodamos mais um armário suspenso e a parte do micro-ondas. Então a gente tem uma bancada bem ampla e bem prática para o dia a dia. Vou falar um pouquinho para vocês desse dormitório. A gente criou esse dormitório infantil que eu achei o resultado final muito bacana. Esse conceito lúdico fomos nós quem trouxemos para o projeto. Inicialmente, a única premissa que a construtora nos passou era acomodar 2 crianças. E aí a gente trouxe a ideia de trabalhar essa beliche com essa parte lúdica, criando uma casinha divertida, a parte de trazer a iluminação e também essa parte de estofados colorida, trabalhando também não só a brincadeira de tonalidades suaves, mas também o formato redondo em conjunto com o formato quadrado, podendo ainda aqui, através dessas gavetas que nós criamos, atender ainda uma demanda de uma 3ª cama, que seria a cama auxiliar. Então a gente ficou aqui com uma distribuição boa de espaço, né, entre a cama e o armário. Uma coisa legal de se falar, esse armário com a extensão maior, é um armário com uma profundidade adequada para atender cabideiro, né, que a gente sabe aí, porta de correr, com a demanda de cabideiro interno, a gente tem que trabalhar com uma porta de no mínimo 60, 62 centímetros. Porém, em função da arquitetura do ambiente, a gente não conseguiria estender esse armário até o final da parede em função da janela. Então vocês veem que a janela, ela obrigou a gente a criar esse segundo armário. A gente criou aqui um armário com porta de abrir. E aí na parte do armário aqui maior, a gente criou novamente a ideia de 2 portas com vidro refleta. E na parte de baixo a gente criou esses nichos, esses 4 nichos, de modo a acomodar aqui esse cesto, essa boneca, que faz tudo a ver com essa parte mais divertida no quarto de infantil. E aqui desse outro lado, vale lembrar que a gente criou esse cantinho super legal, uma bancadinha de estudo que tem tudo a ver para essa faixa etária de criança. Vou falar um pouquinho para vocês agora do banheiro. Esse aqui é o banho social. Ele atende a demanda das 2 moradoras mirins, além de ter a sua função de lavabo. A gente procurou trabalhar 2 tipos de texturas diferentes. Então vocês vão ver esse porcelanato maior, acinzentado com textura de mármore, um aspecto um pouco mais sofisticado, em conjunto com esse revestimento branco, retangular, mais atemporal, tudo a ver com a linguagem de 2 crianças. Aqui a gente chega na suíte. Trabalhamos algumas soluções para vencer a metragem compacta do apartamento e entregar mais espaço. O armário em L é uma boa solução. Aqui a gente trabalhou a porta em vidro refleta. Ele tem essa reflexão como um espelho, mas ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de transparência. Isso dá um pouco mais de profundidade e favorece essa sensação de amplitude. A gente recuou ele um pouquinho com relação à cama para entregar dos 2 lados uma mesa de cabeceira. Desse lado uma mesinha um pouquinho menor e do outro lado a mesa de cabeceira ela passa por baixo da bancada de trabalho.
Então isso também faz com que aquela mesa fique um pouquinho mais extensa. Um pouquinho mais de espaço também, que nessa metragem é sempre bem-vindo. Aqui na área de cabeceira a gente trabalhou esse painel e reforçamos o pórtico com esse armário suspenso. Ele não é um armário de tão fácil acesso, mas aqui para guardar parte de maleiro, rouparia, que são coisas que a gente acessa esporadicamente na semana, é bem funcional e o cliente acaba ganhando um pouquinho mais de espaço. Ali a gente tem a bancada de home office, a gente distanciou ela um pouquinho da parede da janela, de modo que a gente conseguisse correr a cortina por trás da bancada. E isso reforça a ideia de amplitude também com relação ao pé direito, a partir do momento que a gente trabalha uma cortina de piso a teto, ganhando todo esse pé direito. Já o banheiro da suíte, que é esse que a gente vai ver agora, diferentemente do banheiro social, a gente trabalhou uma textura marmorizada em branco com os veios cinzas, que é mais sofisticado, tem tudo a ver com o uso, que é um uso essencialmente para o casal. E a gente ainda trouxe essa pegada um pouco mais moderna, um pouco mais atual, com os metais pretos e também com os detalhes de box e espelho, também na mesma tonalidade. A gente espera então que vocês tenham gostado desse tour, de algumas das curiosidades que a gente mostrou nesse projeto, desse lançamento imobiliário. Deixe aqui seus comentários com as suas curiosidades e também suas dúvidas, que vamos responder para vocês.